Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Professor Alberto Viana, estou aqui para iniciar a nossa aula 3. Chegamos à metade da nossa disciplina, querido. Hoje estou vestindo aquela roupinha básica de sempre, né? O sapatênis preto, a calça jeans escura, a camisa cinza, né, mais escuro com algumas listras aqui e também o terno mais claro para poder dar o tom sobre o tom. Sou moreno, tenho 1,75 m e tenho cabelo curto, barba, bigode e hoje estou aqui para iniciar essa nossa terceira aula, essa nossa terceira unidade. Estamos chegando na metade do curso, na verdade. Na metade do curso, não, na metade da disciplina. O curso está só começando, olha só onde é que eu estou. Então, a metade da disciplina iniciando a partir de agora, unidade 3. Já falamos de 6 teorias, tá? Lá atrás, inclusive do histórico, né, de como surgiram as organizações. E você vai entender daqui para frente como nós vamos trabalhar aí a continuidade de cada uma dessas teorias, tá? Como eu falei para você, venho falando e repito, tá? Falei nas unidades anteriores. Nenhuma das teorias que foram surgindo vieram para corrigir a anterior, vieram apenas para completar, né? Abordaram ali alguma área que foi esquecida naquele outro teórico, naquela outra teoria como um todo, tá ok? E é claro, no próximo slide a gente começa a trabalhar de uma forma muito clara todo esse restante daqui da metade para frente. Vamos lá? Como eu falei para vocês, no início da aula, nós sempre temos aqui o nosso quadro, né, a nossa linha do tempo, onde nós vamos trabalhar as teorias em questão. Hoje, a teoria sociotécnica, depois a teoria neoclássica e, por fim, a comportamental. Aqui embaixo a gente vê essa linha do tempo também, né, mostrando exatamente a data, né, a época que cada uma delas foi surgindo e elas foram sendo trabalhadas aí ao longo do tempo nas organizações como um todo. Qual é o objetivo, então? É conhecer novas teorias administrativas, né, que serviram de base para as organizações, tá? Diferenciar cada teoria, bem como o seu contexto principal para essas organizações e entender o processo de evolução dessas teorias, né, ao longo do tempo. A teoria sociotécnica, né, é a teoria que nós vamos trabalhar agora, nessa unidade 3, a principal, tá? Uma delas, quer dizer, ênfase. Qual é a ênfase dela? No estudo das fábricas e também nos seus sistemas de trabalho. Calma, que ela não tem nada de difícil, tá? O nome dela aqui é uma mistura, mas ela não tem nada de difícil. Vamos trabalhar a teoria neoclássica, professor. Neoclássica lá na unidade 1 nós vimos a teoria clássica, aqui nós vamos ver a teoria neoclássica, tá bom? Que o foco dela estava nos resultados de forma concreta, tá bom? E também, por fim, para a gente fechar essa unidade, a teoria comportamental, que a ênfase está no comportamento das pessoas dentro das organizações. Professor, mais teorias que vão trazer conteúdos aí de suma importância para o seu aprendizado. Estou chegando agora do trabalho, professor, estou meio cansado, é para mim assistir essa aula? É claro, vai tomar um banho, vai jantar, vai lanchar, vai almoçar, não sei qual horário que você está assistindo aí. Mas tive um dia puxado lá no trabalho, lá no meu escritório, lá na minha empresa, enfim, onde eu estava, tinha um dia muito puxado. Se você está bem para estudar, vamos sentar agora e vamos estudar. Se você não está, deixa para assistir essa aula amanhã, mas não deixa de assistir, estuda, o curso passa, a teoria, a disciplina passa rápido, tá bom? Quando você pensar que não, né? Opa, perdi aquela atividade que o professor passou, atividade integrada, meu Deus do céu, o prazo tá, chegamos na metade da disciplina. Se você não começou a fazer as atividades, isso pode te atrapalhar ao longo do processo, porque tem outra disciplina acontecendo em conjunto com essa daqui. Então, são atividades, apesar de serem atividades integradas, mas tem cada das disciplinas tem uma atividade específica, tá bom? Então, presta bem atenção como isso está acontecendo, a atividade é integrada com a outra disciplina, tá bom? Qual é a atividade para ser feita lá, qual o prazo, não perde, tá bom? Estou cansado hoje, vou estudar?
quem está muito cansado, não adianta, você vai estudar, você não vai conseguir entender nem compreender o conteúdo. Então descansa, vai lá, depois acorda mais cedo, né? Vê um horário aí que você tem de folga lá no teu trabalho, assiste essa aula e depois começa a ler os conteúdos que você vai compreender de forma muito mais tranquila, tá ok? Olha aqui então, vamos começar pela teoria sociotécnica. Nossa, o senhor trouxe aí a foto de um cara, professor. Quem é esse cara? Calma, gente. Ó. Esta teoria ou abordagem sociotécnica, ó, ela tem seu princípio manifestado por volta lá, ó, no século XIX, tá? Ó, por meio do estudo sobre as fábricas e os seus sistemas de trabalho. Meu Deus, professor, mas a gente já estava no século XX. Mas essa teoria surgiu lá. Ó. Realizado por ninguém menos que Adam Smith. Olha aqui, ó. Ele, ó, Adam Smith e o Babbage, tá bom? Adam Smith, para quem não sabe, é o pai da economia moderna. E olha aqui, ó, vou dizer uma coisa, a economia é o pai da economia moderna até hoje, tá bom? Considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Meu Deus, professor, como é que o pai da economia moderna veio parar na administração? Porque ele começou a fazer um estudo sobre o funcionamento das fábricas, tá? Ele começou a perceber coisas relacionadas da economia dentro da administração. E aí você pensa o seguinte, mas a administração tem alguma coisa a ver com a economia? Claro, e a economia com a administração e vice-versa, tá? Como eu falei para você, as matérias, né, na verdade as ciências, né, elas têm leques e esses leques abrangem tantas outras ciências como um todo. A administração está ligada à economia, às ciências contábeis, né, às ciências políticas, né, às áreas de gestão de pessoas como um todo e tantas outras, a matemática, a estatística, tudo isso está envolvido dentro da ciência da administração e vice-versa, tá? Elas são ciências que se complementam, tá? São ciências que trabalham, cada um, é claro, dentro da sua especificidade e também dentro da sua área, mas que uma está relacionada com a outra, tá bom? Olha aqui, ó, vamos entender um pouco mais o que Adam Smith quis falar nessa teoria sociotécnica. Lá na década de 50, estabeleceu-se a existência de uma inter-relação, tá bom? Vou grifar bem aqui, entre a tecnologia e as pessoas agindo de forma recíproca dentro das organizações, constituindo as funções técnica, tá, por conta da tecnologia, e social por conta das pessoas, tá? Técnica abrangida aí pela execução das tarefas amparadas pela tecnologia e social, o relacionamento entre os participantes é o foco desta função. Ah, professor, então quer dizer que sociotécnica tem a ver com pessoas e tecnologia, a parte social e a tecnologia? Sim. Mas o que uma tem a ver com a outra? Vamos entender. Olha aqui, ó. Está apoiada nos seguintes princípios, ó. Unidade básica do trabalho, ó. O todo, você vai ver muito isso aqui na parte de administração, é visto como um conjunto de atividades. Lembra lá da teoria geral de sistemas? Falamos na unidade passada. Conjunto de atividades e não mais como uma decomposição simplificada de tarefas. É um sistema complexo, tá? Grupos de trabalho, ó, ênfase nas equipes de trabalho, comunicação e cooperação entre os membros do grupo. Ainda, qual outro princípio? A autorregulação, ó, o controle é realizado internamente pelos próprios indivíduos e torna o supervisor um facilitador da convivência entre os grupos. Opa, professor, então quer dizer que a autorregulação, todos esses princípios aqui, dentro da teoria sociotécnica, ela traz resultados. Olha esse último, autorregulação, ó. Controle realizado internamente pelos próprios indivíduos, por todos aqueles que estão envolvidos, transformando o trabalho do supervisor apenas aqui, ó, um facilitador da convivência entre os indivíduos. Ele precisa ficar dando ordens, mandando você fazer isso, fazer aquilo, tudo mais? Não. Ele é um facilitador, porque cada um dos membros daquela equipe, dos grupos, formais ou informais, sabe exatamente o que fazer e o que ser feito. Tá? Vamos seguindo. Ainda, em relação ao sistema social, né, da organização, a abordagem, né, podemos dizer que ele é marcado pelas pessoas e suas relações entre si.
os aspectos fisiológicos. O que lembra os aspectos fisiológicos, gente? Estamos falando de pessoas. Pessoas têm aspectos fisiológicos, na verdade. Lembra lá da pirâmide de Maslow? Lembra lá a pirâmide das hierarquias? Tem lá a base, que é exatamente os aspectos fisiológicos. E, é claro, psicológicos. Além dos fenômenos emocionais de cada um, tem maior atenção por parte de quê? Da alta cúpula das organizações, tá bom? Sistema social. As pessoas, elas são o quê? O elemento base, em conjunto com o quê? As adaptações de novas tecnologias. Gente, nós precisamos nos adaptar às tecnologias? Claro. Olha aqui essa nossa relação. Você pode estar do outro lado do mundo assistindo a minha aula. E você pode estar assistindo ela em qualquer hora do dia. É eu fazendo esta interação com você, tá? Não sei onde você está assistindo essa aula nesse momento, em que local, qual a situação que você está nesse momento, mas nós estamos tendo aqui uma interação por meio da tecnologia. Eu, professor de sala de aula presencial, precisei me adaptar à tecnologia do ensino, tá? Da educação à distância. Tá? É por isso que o nosso lema da EAD é mudando realidades, porque nós levamos o conhecimento até onde você está por meio da educação à distância. E, é claro, por meio da tecnologia. Olha só a situação. Vamos para cá. Ó. São consideradas, olha aqui, deixa eu ler de novo. As pessoas são elemento base em conjunto com as adaptações de novas tecnologias. Foi o que eu falei agora há pouco. São consideradas, ó, no processo como parte do todo. Trabalham de forma menos dependente e tornam-se mais ou menos passivas em relação às mudanças. O que seria o todo aqui nesta situação? É o curso inteiro que você cursou, tá? E você agora está recebendo o seu diploma. Imagine isso aí. A gente trabalha muito com essa situação da parte emocional. Imagina você concluindo o seu curso e você recebendo o seu diploma. Está lá a colação de grau. E aí, professor, vai ter colação de grau para nós também? Vai. Existe a colação de grau virtual e ela é ao vivo, tá? Com o reitor fazendo todo o seu papel lá, o diretor-geral, o coordenador do curso, tá? Fazendo o seu papel e você também participando desta colação de grau. E você vai receber o seu diploma. Eu preciso estar presente, professor? É claro que sim, você é aluno. Imagine você ficar 2 anos e meio aí cursando e não aparecer na tua colação de grau, você ralou, teve problemas ao longo do tempo, teve que superar desafios, tá? Teve que se adaptar às tecnologias e terminar o teu curso e não participar da colação, por favor, compareça, tá bom? O curso está começando agora, já estou falando no futuro, né? Vamos aqui, vamos voltar para a aula. Olha aqui, ó. Quanto ao sistema tecnológico, lá nós falamos do sistema social, né? Geralmente é moldado pela especialização de conhecimentos e habilidades exigidos conforme o tipo de máquina, de equipamento, matérias-primas e também pelo arranjo físico das instalações. Tá? A tecnologia é a variável que se relaciona com as habilidades de seus participantes, ou seja, o conhecimento necessário irá depender da tecnologia utilizada naquele momento. Aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, de onde estamos transmitindo essa aula para você, todos os professores, eles passam por uma formação dentro desse estúdio. Como é que eu vou trabalhar nesse estúdio? Meu Deus do céu, tem essa tela aqui, tem todo um cenário aqui, são 3 câmeras, né? A gente se sente aqui o apresentador de TV, tá? E nós estamos numa TV, de fato, num estúdio totalmente profissional que eu precisei me adaptar. Tenho esse púlpito, tenho aqui todo esse aparato aqui que me ajuda a levar o conhecimento até você, de onde quer que você esteja, tá? Onde quer que você esteja, na verdade, tá? E isso me traz resultados para mim como professor, como profissional, mas principalmente para você. Eu tento levar, né, eu tento me adaptar à situação como você estivesse aqui na minha frente. E você está. Tá? A diferença é que a gente está a alguns quilômetros de distância. Tá? Mas você está me vendo, eu estou vendo você, estou vendo que você estava cochilando aí na hora que eu falei. Então acorda aí, filho. Você pensa que não, mas eu estou de olho em você. Tá? Acorda aí, porque a gente precisa se adaptar a esta realidade aqui. Ó. Você escolheu um curso à distância, que esse curso à distância você precisa ler o material e assistir a aula do professor. Então se adapte a essa situação. Essa teoria aqui é uma das que fala muito sobre isso. Vamos entender lá. Ó. Ainda,
Por último, temos o subsistema gerencial, que busca soluções voltadas para a parte administrativa. Isso aqui, de fato, até hoje, né? Como a implementação de procedimentos bem definidos para o alcance dos resultados previstos. Antes de eu falar lá, eu quero dizer o seguinte. Olha só o que ele fala ali, ó. Como a implementação de procedimentos bem definidos para o alcance dos resultados previstos. Se eu quisesse vir gravar essa aula aqui no domingo, eu iria vir? Claro que não. A não ser que no procedimento da equipe do estúdio aqui estivesse, não, vai ter gravação de domingo. Porque é a data que o estúdio tem espaço para poder gravar, é a data que nós conseguimos e tudo mais. Mas eu preciso seguir o que está escrito no regulamento. Tá? Aqui, ó, alcance dos resultados previstos. Para eu poder alcançar esse resultado, eu preciso seguir. Olha a burocracia aqui também. Olha isso, gente. Está tudo aqui, ó. Essas teorias, elas estão todas interrelacionadas, uma complementando a outra. Tá? Uma trazendo a experiência que aquela primeira teve, a segunda e tudo mais, para a sua atual. Tá? É isso. Vamos lá. Ó. Está diretamente, ó, teoria sociotécnica ainda, está diretamente ligado às políticas internas da empresa, ou seja, faz parte de um todo estrutural das organizações. No fundo, trata-se da organização, de toda a sua estrutura. E é o todo fazendo a sua parte para poder alcançar os resultados previstos, para poder atender às necessidades do consumidor, às necessidades do cidadão, às necessidades daquele que eu me prestei a prestar o serviço, me propus a prestar o serviço. É você, cidadão, é você, estudante, que está recebendo aqui um ensino, está recebendo um aprendizado de um curso que você se candidatou, que você participou do processo seletivo, que você foi selecionado, teve que se matricular e, por fim, iniciou. É exatamente isso. Vamos lá. Teoria neoclássica. Professor, nós falamos lá na unidade 1 da teoria clássica. Aqui é a teoria neoclássica, tá? É a irmã mais nova, né, da teoria clássica. Qual o objetivo? Qual é a diferença dela? O foco está nos resultados de forma concreta, ou seja, não corrigiu nenhuma teoria anterior. Ela veio apenas remodelada, tá, de acordo com a realidade da época. Ou seja, lá na teoria clássica, no início do século XX, o objetivo era o quê? A ênfase era onde? Nas estruturas, com aquela visão voltada de cima para baixo. Tá? Esse era o objetivo da teoria clássica. Já essa não. Ela veio pensando no todo e, é claro, nos resultados de forma concreta. Ela pensou na eficácia. Tá? Preciso atingir os resultados de forma concreta. E para atingir essa eficácia, eu também preciso ter eficiência. Olha a data que ela foi ali, ó, a época dela, 1954. E aí você pensa, 1954, o que teve depois desse período? Antes dele? Tivemos uma Segunda Guerra Mundial. E após essa Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro precisou se reconstruir, precisou se reorganizar e agora de uma forma muito mais estruturada para atender a necessidade crescente da população. Tá? Você começa a imaginar isso a partir do momento que você coloca os fatos históricos, tá, no seu pensamento. Nossa Segunda Guerra, né? Como é que foi depois? Muita coisa mudou da segunda metade do século passado para cá, mas de uma forma super acelerada. Tá? E as organizações, tanto públicas quanto privadas, precisaram se adaptar. Tá? A teoria neoclássica ela trouxe, ela veio de forma remodelada. Vamos entender ali. Ó. Então, quais foram as características? ênfase na prática da administração, ou seja, o resultado concreto de forma pragmática, tá? E reafirmação relativa dos postulados clássicos, tá? Ela não reinventou a roda, mas ela agiu de forma ampla e flexível. Precisou ser flexível, tá bom? Ainda, ênfase nos princípios gerais de administração por meio aqui, ó, remodelado. Você lembra lá das funções administrativas? Vou passar já já aqui para ti, ó, o PODC. O que é esse PODC, professor? Vou te mostrar já já. ênfase nos objetivos e nos resultados, ou seja, busca concreta pelo alcance dos resultados, tá? E também pelo ecletismo nos conceitos, ou seja, flexibilidade de adaptação e absorção de outras teorias recentes. Olha isso aqui, ó.
Lembra lá dos princípios gerais da administração? Você lembra lá na teoria clássica, como eles eram? Quais eram lá esses princípios? Era o quê? Ó? Era o POCCC, que era prever ou planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aqui ele já veio remodelado, tá? Ele veio como planejar, que é o P, organizar, que é o O, dirigir, que é o D, e controlar, que é o C, tá bom? Ela veio remodelada, ela não reinventou a roda, apenas se remodelou, se atualizou, tá bom? Segundo que Avenato, para os neoclássicos, tá bom? A administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Gente, isso aqui é muito prático, né? Para que existem as organizações? Para atender as necessidades. E ela é formada por duas pessoas ou mais que estão ali em busca de um objetivo comum, que é atender às necessidades do cliente ou do consumidor. Ah, professor, isso serve tanto para o serviço público quanto privado? Claro, claro. A iniciativa privada atende ao consumidor, que quer lá o teclado melhor, essa tela aqui mais bonita, o mouse, esse púlpito, tá? E a administração pública, que é um serviço de qualidade, que é educação, que é saúde, que é lazer, que é segurança. Todos são clientes, cada um da sua esfera, seja ela pública, seja ela privada. Vamos aqui, ó. O bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e de esforço e também com menos atritos com outras atividades úteis. Ainda, os princípios fundamentais da organização formal são o quê? Olha só, gente, ele não reinventou, tá? Essa teoria ela não veio para reinventar nada, ela só remodelou. Divisão do trabalho, já existia lá, ó, separação de cada atividade. Especialização, já existia lá atrás. Só criou-se aí nesse período de departamentalização, setores especializados. Hierarquia, tudo já existia lá atrás. Só que ela veio remodelando, subordinação. Amplitude administrativa, que é a quantidade de subordinados supervisionados, que lá atrás chamava-se de unidade de comando. E assim sucessivamente. Ela veio remodelada, ela veio atualizada para a época, pensando, é claro, na flexibilidade dos recursos, na flexibilidade das pessoas como um todo. Vamos lá? E aí, nesse período também, por conta dessa flexibilização, surgiu aí a centralização e a descentralização. A centralização, ela enfatiza o quê? As relações escalares, tá? Isto é, a cadeia de comando. A organização é desenhada dentro da premissa de que o indivíduo no topo, tá, tem a mais alta autoridade e a autoridade dos demais indivíduos, tá? Ela é escalada para baixo, de acordo com a sua posição relativa no organograma. Lembra lá do organograma? Bonitinho aqui, né? Cada cabecinha, e aí vai aumentando, ou seja, cada nível hierárquico. A cadeia escalar ou cadeia de comando está intimamente relacionada com a unidade de comando. Isso aqui é uma o quê? Centralização. E aí nós temos a descentralização, que ela faz com que as decisões sejam pulverizadas, divididas, fracionadas nos níveis mais baixos da organização. A tendência moderna, até hoje, é descentralizar para proporcionar melhor a utilização dos recursos humanos. Então a teoria neoclássica ela veio com essa remodelagem. Antes dela não existia essa questão da descentralização. É como se o governo, vamos colocar aqui o governo, a administração pública, não desse conta de atender a toda a demanda, tá, do cidadão. E aí ela descentraliza, ela fala, instituição, daqui para frente tu vai tomar conta disso. Instituição B, daqui para frente tu vai tomar conta disso. Mas sem deixar de olhar para eles. É um serviço que é público, mas passou a ser terceirizado por outra organização, mas a administração direta, né, que é conhecida como direta, passa a analisar ali, ó, passa a fiscalizar e a regulamentar qual é a forma que ele vai prestar esse serviço. E na administração privada, professor, é simples, é o alto escalão da organização simplesmente descentralizar o poder de decisão, coloca lá nos níveis mais baixos, é lógico, dá a cada um nível desse hierárquico mais baixo determinada responsabilidade e poder de decisão
para que não tenha que tudo passar por ele. Imagina, numa organização enorme, tudo tem que passar pelo presidente da empresa. Não, é para isso que existe lá o diretor-geral, supervisor, o gerente e cada um desses cargos específicos, tá bom? Olha lá, ó. Então na teoria neoclássica, né, nós viemos aqui remodelado, lá na clássica era o PO, C, 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 e na neoclássica surgiu então as funções do administração, que é o PODC, ou pode crer, tá bom? Nada mais do que planejar, organizar, dirigir e controlar, que está vigente até hoje. Para finalizar a nossa unidade 3, vamos falar da unidade da teoria comportamental. A partir da década de 50, né, identificou-se que não bastava somente considerar as necessidades individuais, vimos isso lá nas sociotécnicas, vimos lá nas relações humanas, tá, de cada operário, com o intuito de motivá-lo a trabalhar mais para produzir, ou seja, não somente considerar a necessidade individual. Olha só, gente, como é que ao longo do tempo foi mudando. Opa, eu preciso pensar na pessoa humana. Agora eu não posso mais só pensar na necessidade individual. Olha lá, ó. Passou-se a analisar sua complexidade, bem como o ambiente e o meio em que estava inserido. E aí Douglas MacGregor, né, desenvolveu em 2 teorias do comportamento humano. Meu Deus, professor! Além dessa pessoa ter problemas, sonhos, objetivos e tudo mais, eu preciso analisar o meio em que ela está inserido, sim. Porque os resultados desta pessoa são interferidos pelo meio em que ela está inserida. Tá? Olha só a situação, olha onde nós chegamos. Por que essa pessoa tem esse comportamento? Ah, não, porque ela vive ali num local ruim. Ou então não, tem 2 pessoas totalmente diferentes, mas trabalham no mesmo setor, cada uma com um resultado mais diferente que o outro. E aí vão analisar o comportamento de cada uma delas. Essa aqui, ela é órfã. Essa aqui, ela nasceu em berço de ouro. Será que elas terão a mesma decisão sobre uma situação? Não. Cada uma tem uma ótica diferente da vida. E a teoria comportamental passou a analisar isso. Tá? Não mais só, ela quer ter a casa dela, o carro, a família, não. Qual é o ambiente que ela está inserida? Como que ela pode trazer essa interferência do ambiente para dentro da organização? Ou quais os impactos desse ambiente que ela está inserido dentro do trabalho dela? Teoria comportamental. Olha aqui, ó. E aí MacGregor criou lá, eu falei até na teoria X e Y para vocês, né? Ó. Douglas MacGregor criou aqui, ó, teoria X passou a interpretar o trabalhador como um ser preguiçoso. Olha a bichinha, que tadinha, né? A preguiça. E irresponsável, tá, ó, que necessitava de controle e motivação constante. Qual era essa motivação constante, professor? Era o dinheiro. Só trabalhava se recebesse. Ah, eu também sou assim, professor, só trabalho se eu recebo. É, meu filho, realmente. Mas se você trabalhar com mais disposição, o teu resultado vai ser melhor. Por isso que também trouxe a teoria Y, né? Que interpreta o trabalhador como alguém que quer o quê? Trabalhar. Ele não é o preguiçoso, tá? E que tem condições de se autodirigir, ele tem iniciativa e se autocontrolar, exigindo do administrador apenas ações no sentido de quê? Encorajá-lo a participar e de oferecer oportunidades para o desafio e a iniciativa individuais. Você é quem nessa teoria aqui? Já se encontrou em alguma delas? Já foi X e hoje é Y? Ou sempre foi X? Qual é a sua? Me responda aí. Rapaz, eu acho que eu sempre fui Y, mas eu gosto da X também. Trabalhar, né, por dinheiro é bom demais. Mas eu acho que eu sempre fui da Y. Olha, professor está se... para com isso, professor. Só porque o senhor está aí, né? Mas comece a se analisar. Naquela época já se pensava nisso. Tá? O teórico aqui, ó, Douglas MacGregor, criou essas teorias. E até hoje, se você analisar, elas são atuais. Tem pessoas que só trabalham e precisam ali aos trancos e barrancos. Né? Vai, eu vou, mas porque estão me pagando, senão não ia não. E tem aquele que vai por livre e espontânea vontade. Ele mesmo se motiva, tá bom? Olha lá, ó. Eu trouxe esse quadro aqui, tá aí no teu material também, tá? Teoria X e Y. As pessoas, ó, X,
as pessoas não gostam do trabalho e tendem a evitá-lo se for possível. É o bicho preguiça. Já na Y, as pessoas consideram o trabalho algo natural a ser realizado e, é claro, fonte de satisfação em condições favoráveis, tá bom? Imagina, olha isso aqui, ó. Teoria Y. Tá aqui eu, professor, e aí eu estou num estúdio aqui, um estúdio derrubado, né? Microfone falhando, púlpito quebrado, essas coisas todas, ó. A teoria Y diz aqui, as pessoas consideram o trabalho algo natural a ser realizado e fonte de satisfação, mas olha essa palavra-chave, em condições favoráveis. De nada adiantava eu vir aqui passar essa aula para você com as condições totalmente, um estúdio totalmente sem condições. A aula ia ficar ruim, tá? Para você ia ficar ruim também, o ensino ia ser de péssima qualidade e o nosso objetivo não estava sendo cumprido, tá? Tem mais coisa aqui, você vai dar uma lida depois no seu material para poder entender e compreender melhor. Tem bem mais coisas aí no material, tá bom? As características da teoria comportamental: ênfase nas pessoas, sem deixar de olhar para o ambiente, claro, em que eles estão inseridos, tá? Preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho, visto que a organização é peça fundamental para o desenvolvimento das atividades das pessoas que nela estão inseridas. Ainda, estudo do comportamento humano, uma vez que as pessoas mudam de forma constante. Nós estamos em constante mudança, tá? Conforme seus desejos ou necessidades são atendidos, novos surgem, né? Fazendo com que as pessoas estejam sempre em busca de algo que lhes atenda da melhor forma, ou seja, a hierarquia das necessidades de Maslow. Olha só o conteúdo voltando novamente aqui, como uma teoria está relacionada com a outra, tá? Uma veio complementar a outra, uma pegou a ideia daquele outro teórico e falou, eu preciso abordar isso aqui também. Olha só que maravilha, né? E por fim, estamos finalizando mais uma unidade, falamos na unidade 1 das 3, na unidade 2 dessas 3, e agora na metade da disciplina falamos da teoria sociotécnica, neoclássica e comportamental. Na próxima unidade, nós vamos falar aí das teorias do desenvolvimento organizacional e também da teoria contingencial, que você vai começar a compreender de uma forma muito melhor, já para a gente fechar essas que são as principais, não são somente elas, existem outras, mas essas que são as principais aí, que fizeram que tanto como a administração pública quanto a privada, crescessem no modelo de gestão existente até hoje, tá bom? Então, te aguardo até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.